Para falar sobre o aborto legal, recebemos aqui ao vivo no estúdio Luzia Silva dos Santos, psicóloga do Nua Vidas do HCU. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso informativo. Boa noite a todos. E recebemos também a Mayara Biasi, obstetra do Nua Vidas do HCU. Seja bem-vinda ao nosso informativo. Vou começar com você, Mayara. Como que é feita essa questão do aborto legal aqui em Uberlândia? A gente, no Brasil, tem 3 situações, como foi dito no vídeo, né? A gente tem 3 situações que o aborto ele é legalizado. No Código Penal brasileiro, que é desde 1940, já está escrito que não se pune aborto praticado por médico em 2 situações, que é no caso de risco de vida gestante e no caso de violência sexual, gestação de violência sexual. Em 2012 também foi ampliado esse direito para as mulheres que têm gestação, que o feto tem acrania ou anencefalia, né? Que é um defeito da formação da cabecinha que não fecha. E aí o líquido amniótico como se atacasse o tecido cerebral e aí a criança não tem tecido cerebral, mesmo que ela venha a nascer. São em questão de risco de vida para a mãe também, né? Risco de vida, isso. Então, assim, qualquer pessoa em Uberlândia ou no Brasil tem esse direito. E aqui em Uberlândia ela pode procurar o Nua Vidas, a pessoa que se enquadra em qualquer uma dessas categorias. Exatamente. E o Nua Vidas tem todo o apoio psicológico também, né, Luzia? Sim. Como que funciona essa parte para a mãe que vai fazer essa questão do aborto, que necessita dessa questão? Pode procurar o Hospital das Clínicas 24 horas por dia, que é atendida no pronto-socorro, a pessoa, a mulher, e aí a partir disso ela é encaminhada ao Nua Vidas. E no Nua Vidas a gente dá seguimento a esse acompanhamento, que é um segmento multiprofissional, com médicos, ginecologistas, psicólogo, assistente social, enfermeiros, onde a gente vai cuidar de todos esses agravos, tanto em relação à violência sexual, quanto a essas 2 outras condições de gestação, né, que é risco de vida para a mãe e má formação incompatível com a vida. Porque é um abalo que acontece com a mulher, né, nessa questão do aborto. Sim. E ainda quando tem também a questão do abuso sexual. Uhum. Então vocês fazem toda essa questão desse apoio. Como que funciona assim, na prática? Esse acompanhamento, a mulher ela recebe esse atendimento psicológico inicialmente, porque é um momento de crise que a mulher está vivendo. Crise no sentido de que está acontecendo situações ali que está envolvendo um grande sofrimento, uma necessidade de adaptação ao contexto de uma tomada de decisão. E nesse momento é muito importante ter esse suporte, ter esse acolhimento, atendimento tanto inicial quanto em todo o processo do aborto, que ele acontece lá e aí no final a gente faz os encaminhamentos necessários ou mantém o atendimento psicológico que for necessário também, no próprio ambulatório Nua Vidas. Isso mesmo. E a questão do aborto, como que é feito, em quais casos também? Quais procedimentos são indicados em qual a etapa, né, da gestação? Primeiramente, a pessoa gestante ela é encaminhada do pronto-socorro ou então até mesmo um encaminhamento externo, às vezes da autoridade policial, mas não é obrigatório o boletim de ocorrência, né? Muita gente acredita que é necessário a pessoa aparecer com o boletim de ocorrência registrando a violência sexual, mas não é necessário. Além disso, a pessoa ela conta com um sigilo profissional, né? Todos os profissionais de saúde eles têm que manter sigilo sobre essa questão. Então, quando essa pessoa procura a gente, nós fazemos exames, analisamos a situação para ver, primeiramente, o tempo gestacional. Quando a gente define o tempo gestacional, a gente consegue indicar o melhor procedimento para aquela situação e também a pessoa vai conseguir, a gente vai orientar e a pessoa vai tomar decisões sobre o que ela deseja, né? Então, a gente, sempre que tem uma gestação de estupro ou uma gestação em que tem risco de vida para a gestante, a gente oferece 3 oportunidades, né? Que são as 3 opções que a pessoa tem a partir daí. Uma opção é prosseguir com a gestação, e aí vai nascer uma criança e aí a pessoa ela tem a possibilidade ou de acolher essa criança na sua família ou de prosseguir com a entrega legal.
E esse procedimento também é sigiloso, tá? A outra possibilidade que a pessoa tem é de interromper a gestação. E no Código Penal não tem limite para a idade gestacional, o tempo gestacional em que isso não se pune, né? Em que isso seria permitido. Então a gente vai avaliar o tempo gestacional e aí existem algumas opções. Existe a opção do aborto medicamentoso, em que a gente oferece medicamentos e tem todo um acompanhamento médico e de enfermeiros também, para a gente garantir que seja seguro para a pessoa. Existe a possibilidade de cirurgia, e aí dentro desse tipo de cirurgia pode ser indicado, dependendo da idade gestacional, o tipo de cirurgia melhor, mas é a pessoa que decide. Sim, fica na mão da mulher escolher o que fica melhor para ela ali também. Sim. E vocês oferecem as opções Sim. mais favoráveis, né, ao Sim. tempo de gestação. E é uma questão de saúde pública também, né? A gente fala muito que, para além de... não é uma questão de polícia, mas é uma questão de cuidado da mulher. E eu aqui representando também o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia já se posicionou a favor da descriminalização e da legalização do aborto, considerando vários estudos e trabalhos de que assim, o sofrimento para a mulher, para a sociedade como um todo e gastos também é mais pertinente, né? Assim, se for pensar até, e quem quiser acompanhar um pouco, tem vários vídeos falando sobre isso, do Conselho Federal em relação ao aborto, tem estudos, tem trabalhos, porque é algo que vem falando, as pessoas falam muito no senso comum, né? Assim, contra o aborto é de que causa trauma psicológico. E o que a gente vê é que o principal fator de sofrimento para a mulher é muito mais pelo tabu, pela discriminação, por ela não conseguir contar para as pessoas, pelo medo de ser julgada, de sofrer retaliações. Então, muitas vezes, não existem comprovações científicas de que aborto causa necessariamente trauma, mas todo o sofrimento envolvido pela discriminação e pelo tabu social que pode causar traumas e diversos tipos de transtornos mentais. Essa pressão da sociedade em relação Sim. à mulher que opta por essa questão, né? Isso, a discriminação como um todo, né? Como um todo. Mas se feito da forma correta, né, doutora, não tem problema nenhum para a mulher. Existem vários estudos que já mostram que interromper uma gestação é muito mais seguro do que prosseguir com a gestação. Em termos de risco, por exemplo, as principais complicações, né? As complicações de um parto, o risco de hemorragia, o risco de infecção e até mesmo o risco de desenvolver alguma doença, né, relacionada ao ciclo gravídico, por exemplo, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. Interromper a gestação é muito mais seguro. A gente recebe bastante paciente que às vezes vem encaminhada de alguns outros lugares, que pergunta, questiona muito isso, né? Se vai ter algum risco de vida para ela. Todo procedimento existe algum risco, a gente não pode falar que não existe, né? Mas já tem estudos que comprovam que o risco relacionado ao aborto, ele é cerca de 100 vezes menor do que o risco relacionado a um parto, né? E se a gestação ela é indesejada e a pessoa ela deseja interromper, ela não deve ser obrigada a arcar com esse risco, né? Mas se feito de forma clandestina, como o número de casos é tão grande, acaba acontecendo a morte da mulher, né? Por isso que a questão legal vem aí para favorecer esse trabalho. A gente tem estatística de que em 2016, por exemplo, mais de 200 mulheres morreram em decorrência de aborto inseguro, né? De aborto clandestino. E aí tem várias questões, mas principalmente o medo de se procurar um serviço de saúde, no caso, quando acontece alguma complicação, não poder contar com alguém para estar presente, né, no momento em que ela realiza isso. Então, como a Luzia disse, é uma questão que envolve muito tabu, muito medo, muita discriminação, e a pessoa acaba sem rede de apoio. E aí, às vezes, se submete a procedimentos estando sozinha, né? E às vezes tem alguma complicação, não tem como chegar ao serviço de saúde, e também o medo de chegar no serviço de saúde e ser condenada.
Infelizmente, a gente no Brasil tem vários casos de colegas que denunciam as mulheres e além delas, elas passam pela situação humilhante de às vezes serem algemadas no serviço de saúde após passar por uma complicação, né? Uma complicação séria que pode custar a vida dela. Então, por medo dessa situação, muitas mulheres não procuram serviço de saúde e aí realmente isso pode ser arriscado. Realmente. E o Nua Vidas vem para dar todo esse apoio, fazer essa rede de apoio também, né? Sim, estamos aqui enquanto equipe à disposição, hoje atendendo não só regionalmente, Uberlândia e região, mas vários outros estados que recebemos encaminhamento, infelizmente de locais que a mulher, apesar de ser obrigatório, não tem esse serviço e muitas vezes elas têm que ser encaminhadas para cá para conseguir ter o seu direito garantido. Isso mesmo. Então, explica, para a gente partir para o encerramento da nossa entrevista, deixa suas considerações finais, falando também, né, do serviço do Nua Vidas e deixando claro para a mulher que precisa passar por esse momento, né, que dá certo também com todo esse apoio e feito da maneira correta, da maneira legal, se precisar ser feito. Eu acho que o principal ponto nisso tudo, né, Larissa, é o autocuidado, assim, de ela conseguir compartilhar. A gente entende o tabu social, que é muitas vezes a dificuldade de contar para amigos, para família, sobre situações de violência que viveu, mas conseguir pelo menos agora saber que tem profissionais da saúde, que tem esse local, que ela tá à disposição, que a gente está à disposição para ser acolhida, para ser ouvida e para ela tomar a decisão e a gente está ali apoiando qualquer decisão que seja. Isso mesmo, muito obrigada pela participação. E agora é com você, Maiara, sua consideração final e esse apoio também, né? Eu queria dizer para todas as mulheres e pessoas gestantes que têm uma gestação indesejada, que precisam de orientações, que se enquadram nesses casos, né, que tem o aborto permitido por lei, que procurem. A gente realmente, como a Luzia disse, a gente é um serviço aberto, a gente garante essa segurança, esse sigilo e a gente garante todas as orientações que a pessoa precisa. Não é necessário ter BO, não é necessário envolver a autoridade policial, a não ser que seja desejo da pessoa prosseguir com a investigação e a gente vai prosseguir com o que for da vontade da pessoa, dentro das 3 opções que ela tem. Tá bom, então. Muito obrigada pela entrevista e por todas as informações aqui pra gente. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Boa noite. Então, até a próxima aqui no nosso informativo. E a nossa edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Boa noite.